Trump e Zelensky, que vexame foi aquele? Vamos falar sobre isso depois da vinheta? Olha, gente, eu trabalho com muita gente com formação na área de história, na área de geografia, sociologia, filosofia. E às vezes eu fico besta de ver como que tem gente que deixa se levar pelas ideologias e como que as ideologias, elas são úteis até certo ponto, né? Porque as ideologias, elas nos mostram utopias, paradigmas que a gente tenta perseguir no mundo concreto, e disso resultam muitas vezes coisas prodigiosas. Eu acho que as ideologias, elas conseguem construir muita coisa, né? Agregar muita coisa à história da humanidade. Mas existem pessoas que parece que a ideologia é cega, né? Quando começou esse embate entre Rússia e Ucrânia, eu vi algumas pessoas da esquerda, e eu me considero como alguém da esquerda, eu apoio integralmente a agenda de esquerda, as minhas críticas ao governo Lula são sempre à esquerda, por achar que ele poderia fazer muito mais em termos de buscar a igualdade econômica, social e ações afirmativas, de equidade e assim por diante. Então, em resumo, eu acho até o Lula muito à direita para o meu gosto, né? E quão patético é o povo de direita que fica chamando o Lula de comunista. Mas, de qualquer modo, eu convivo com muita gente que é de esquerda e que tem formação nas humanidades. A minha formação, a priori, ela é formação na área de exatas, né? E por uma questão da minha vida profissional e acadêmica, eu me tornei uma pessoa que eu me considero interdisciplinar. Eu sou uma pessoa de exatas que tem um pé muito grande na área da comunicação e também na área da história, mas na história da ciência especificamente, estudos da sexualidade, coisa desse tipo, que são temas que me interessam bastante. Aí, de repente, estourou o conflito da Ucrânia com a Rússia, que não é algo novo. Se você for olhar na história desses países, que é muito mais antiga do que a história do nosso país, do que do Brasil, a gente vai perceber que a Ucrânia e a Rússia, ela vive de aproximações e afastamentos e fusões e dominações ao longo de séculos, até mesmo de mais de 1000 anos, né? Essas situações conflituosas entre esses povos que hoje nós chamamos de ucranianos e russos, né? Acontece quando surgiu o conflito, eu vi gente de esquerda formada em humanidades dizendo que o Putin estava lutando contra o imperialismo americano, né? Um negócio assim absurdo. E eu ouvia tudo isso e às vezes você fica até meio sem graça de aprofundar debate com as pessoas. Não é medo não, você fica sem graça porque normalmente essas conversas elas costumam resultar de carteirada, né? Como eu sou químico de formação e depois na minha vida acadêmica eu me aprofundei na história, porém na história das ciências, eu fico meio assim, né? Não vou discutir com o cara, porque o cara é graduado em História e Geografia, deixa falar, mas não faz sentido, e não faz sentido mesmo. Depois, com o tempo, as coisas vão mostrando que esse discurso é um discurso bobo, patético, ultrapassado, nada a ver. Putin não tem nada a ver com a Revolução Russa. Putin não tem qualquer tipo de ligação com os movimentos da política à esquerda e todo o movimento que a gente teve dentro do socialismo mundial. Putin é uma pessoa que tenta usar dessa herança que a Rússia teve, né, nesse campo, para tentar capitalizar e tentar ter apoio, mas ele na prática ele não tem absolutamente nada com isso. O que ele tem muitas vezes é o ranço, né, daquela época. Vamos imaginar lá no século XIX, começo do século XX, onde é óbvio que a homofobia, a transfobia e todas essas coisas eram para lá de naturalizada, e isso foi incorporado depois na Revolução Russa, depois na União Soviética e tudo mais. Ele se apropria disso, do moralismo ortodoxo do país, e vem com um discurso maquiado, né, do lado que tem o mais negativo possível, da pior parte da herança que a gente teve do período, para poder ter apoio, só isso. Ele é um cara totalmente inserido dentro do capitalismo, ele tem amizades estreitas com o Trump, ele sabe disso,
Eu não entendo como que uma pessoa, quando viu lá, estourou esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a pessoa vem falar que o Putin ele estava lutando contra o imperialismo norte-americano. A pessoa primeiro não consegue entender a própria evolução do capitalismo e a própria evolução do imperialismo. O imperialismo hoje ele não tem mais sede, o imperialismo ele está espalhado pelo mundo por força das empresas, multinacionais, transnacionais. Hoje elas não têm mais nacionalidade. Então os movimentos nacionalistas eles ficam meio que esvaziados dentro do próprio raciocínio capitalista, né? Então você vê ali, né, o que aconteceu. O que aconteceu, aquilo que o Trump mais sabe fazer, a ultradireita contemporânea sabe fazer, vive de show, né? Ela vive de show, ela chama o presidente americano, chama o presidente ucraniano para fazer um acordo de paz. Esse acordo de paz, ao invés de ser fechado entre quatro paredes, ele é montado como uma armadilha midiática. Ali, o Zelensky, que é um tonto, é um sonso, essa que é a verdade sobre Zelensky. Nós temos aí então um grupo de patetas, né, que usam vamos dizer assim, da ingenuidade, né, de boa parte da população para poder conduzir eles. O Zelensky está nesse rol, como o Trump e como o próprio Putin. Se juntar, colocar todo mundo bater no liquidificador, não sai um estadista de lá, né? Essa que é a verdade. O que nós temos são interesses econômicos, e o que o Trump faz? Ele chama o Zelensky, e ali o Zelensky começa a querer dar moral, né? Começar a dar lição de moral, que as pessoas têm que encarar o Putin como assassino. Nossa, que brilhante, quem não está vendo, né? O Putin, ele tem ali, ele mantém e ele aprovou, ele faz vigorar legislações homofóbicas, transfóbicas, misóginas dentro do país. O Putin não vale um tostão furado e ele é um assassino sim, né? E o Zelensky é uma anta, né? Ele é uma anta por quê? Porque é a mesma coisa de falar assim, ó, o Brasil hoje vai declarar guerra contra os Estados Unidos. E nós vamos pedir apoio da China, vamos pedir apoio da Rússia e da Europa. E nós vamos enfrentar os Estados Unidos, vamos fazer uma guerra contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está vindo aqui tirar recursos naturais nossos e violar a nossa soberania. Um determinado momento a China nos deixa ver navios, a Europa nos deixa ver navios e a Rússia nos deixa ver navios. Vou ter que enfrentar os Estados Unidos sozinho. Tem como? É óbvio que não tem como. Eu entendo que de repente não, eu entendo mesmo, de fato, que a nação russa, ela usou e abusou da soberania ucraniana, e a Ucrânia tem todo o direito de se ressentir, mas como ela vai lidar com isso? Contando com o apoio dos outros diante aquela que é provavelmente a maior potência bélica do planeta, porque se bobear nos Estados Unidos não tem o poder bélico da Rússia, porque a Rússia é muito armada, né? Uma nação com grande tradição em conflitos, em guerras, é uma nação bélica por excelência, com grande poder bélico. Aí, infelizmente, o que tem que falar é que a luta que o povo ucraniano para ter a sua soberania, vamos dizer assim, respeitada, não vai ser resolvido de um modo fácil, né? Aí o Zelensky começa a vender uma solução fácil: eu decreto uma guerra e vou dar tiro de canhão dar tiro com o canhão dos outros, né? Foi o que ele fez. Aí os Estados Unidos ele sai da parada, ele está agora com o apoio da Europa, a Europa por enquanto está do lado dele, mas eu pessoalmente eu acho que esse apoio não vai muito longe, né? A Europa não, como que a Europa vai fazer o contraponto ali no meio dessas duas potências, Rússia e Estados Unidos? Quer dizer, o Zelensky meteu a Ucrânia numa fria. E o Trump é o palhaço que a gente sabe, né? Ele montou aquele circo, ele aproveitou o momento que o Zelensky foi dar uma lição de moral e simplesmente esculhambou com o Zelensky. O pior, esculhambou com a Ucrânia, né? Que pior que ele ter esculhambado um palhaço, esculhambando um outro palhaço, e você vê aí uma nação ali no meio sendo massacrada, que é a nação ucraniana, né? Porque por mais que a Europa e os Estados Unidos lá do Biden tenha contribuído para a Ucrânia reagir, a gente sabe que a luta é desproporcional, principalmente agora, a partir desse momento. A Europa, ela, na minha visão, não tem
como fazer uma ajuda efetiva para a Ucrânia. Em resumo, a Ucrânia está no dilema de sempre, né? Aquela coisa, um país que culturalmente é tão próximo da Rússia, que não é a Rússia, que tem as suas necessidades de soberania, que teria tudo para ter uma proximidade sadia e se vê massacrado porque a Rússia é governada por um louco, um safado, no caso do Putin, e que me desculpem, povo de esquerda, que ainda vê no Putin algum tipo de ligação com algo de bom que veio na Revolução Russa. Apenas o que não serve da Revolução Russa é conservadas na mão do Putin, que é a homofobia, a misoginia, a transfobia e toda essa coisa horrorosa que ele é. Putin, ele é sim um defensor de um capitalismo, assim como do Trump, um capitalismo que se recusa a vivenciar a globalização, né? É um contrassenso. Na minha visão, eu entendo que esse movimento de rebeldia capitalista que tem que pender para o nacionalismo, ele não vai longe, né? Porque o capital, o que é o capitalismo? É o capital se movendo e crescendo. E as economias fechadas, elas é um obstáculo para o raciocínio capitalista, né? Então eu acho que a tendência é isso parar. Mas de qualquer maneira, isso é o Putin. Ele é um capitalista fechado, né, que é contra a globalização, assim como o Trump, por isso eles se afinizam, e não existe grande coisa do socialismo na mentalidade. Acho que não existe nada de socialista na mentalidade do Putin, tanto é que ele tem amizade com o Trump. Não sei se agora o povo de esquerda conseguiu entender. Antes de mais nada, esclarecendo, eu sou de esquerda, só que eu não fico passando pano para as coisas como são. E para finalizar o nosso vídeo, que coisa horrorosa que foi aquilo ali, né? O Trump querendo firmar a sua macheza. Como esse povo de direita não perde essa mania de querer mostrar que é macho, gente? Esse pessoal tem uma homossexualidade mal resolvida, enrustida, extremamente problemática e quer o tempo todo se afirmar como macho e de uma maneira agressiva e ridicularizando os outros. E eu, assim, de certo modo, eu lamento muito, muito pelo povo ucraniano e não pelo Zelensky, porque o Zelensky é um palhaço. São 3 palhaços. E qualquer um que tenta defender um desses 3, Zelensky, Putin e Trump, para mim é uma pessoa sem noção. Se ela estudou humanidades e é assim, meu Deus do céu, viu? Que coisa, que formação de humanidades esse povo tem. Gente, eu espero ter esclarecido, espero não ter ofendido. E se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal e voltaremos em breve para falar sobre assuntos. Lembrando que esse canal sempre tem um pezinho na análise no campo da sexualidade e dentro dos interesses da comunidade LGBTQIAPN+. E é muito triste de ver pessoas que estudam a humanidade e não ficar com uma pulguinha atrás da orelha quando vê um líder político que é contra a diversidade ganhar campo de algum modo e você desesperadamente se apega numa ideologia para poder fazer isso. É uma pena, tá? Gente, até mais. Fui e bom carnaval!